Já está na hora de ir para casa. Leva um abraço para o papaizinho. O gostoso. Eita! Nada disso de ir pra casa. O quê? As aulas começam hoje. O quê? Isso mesmo. As nossas aulas aqui do Educa e de toda a rede da Prefeitura do Recife voltam hoje. Nosso recesso acabou finalmente. Uhul! Tem razão, Belinha. Eu tava brincando. E falando nisso, cadê a nossa professora? Porque nossos alunos, olha, já estão ali. Sejam bem-vindas, sejam Isso. bem-vindos. Bom dia, pessoal. E Bom aí? dia! Como é que vocês passaram o recesso? Eu acho que passaram bem. Você fez o que no seu recesso? Eu joguei muita bola, empinei pipa, porque tava fazendo muito vento. Eu adorei. Fui pro cinema também, e você? Ai, que legal! Eu fui para muitos parques, mas o que eu mais gosto é aquele ali do 13 de maio. E será que a professora Mauricéia também passeou muito? Será? Cadê a professora Mauricéia? Professora! Professora, Professora Mauricéia? cadê ela? Não sei. Será que ela tá aqui embaixo? Eu acho que ela tá de recesso ainda. Tá nada, eu tenho certeza que ela preparou uma aula maravilhosa pra gente hoje, tá? Será? Mas eu acho que foi mesmo. Eu acho que deve estar bem legal, né? Já começaram as aulas, tem novidades pra gente. É o segundo semestre, né? Isso mesmo, vai ter muita coisa boa pra gente aqui no Educa Recife e nas nossas escolas também, né? Com certeza. Eu tô super animado. É verdade. E você sabe do que será a aula hoje? Eu tô curiosa. Eu também. Faz muito tempo que eu não pego no caderno. Você não pegou nem pra escrever seu nome? Ó, eu peguei, né? Tá, porque eu fiz um monte de pesquisa, sabe? Eu adoro pesquisar. Você é muito estudiosa. Eu quase que eu leio meu livro todinho esse ano. Foi Puxa massa. vida. Foi maravilhoso, eu tô adorando. Mas agora eu quero a aula da professora Mauricéia. Cadê ela? Cadê? Estão aí! Gente, Juninho, Belinha, que saudade! Olha, eu vi que vocês estavam animados para começar a aula de hoje. E eu também. E a gente está voltando hoje para nossa aula. Eu, professora Mauricéia Joana, estava morrendo de saudade de vocês. E de vocês, Juninho e Belinha. E por falar nisso, veja só. Será que além de vocês dois, que já estão aí animadíssimos na sala, tem mais alguém? Será que já temos alguém na nossa sala? Tem sim, professora Mauricéia. Não tem, Juninho? Tem sim. Ó, a Ana, a professora Luciana. O pessoal já tá aí animado, hein? Tô vendo aqui, ele dando bom dia pra gente. Então, já que eles estão tão animados assim, vamos começar a nossa aula, né, gente? É mesmo, eu vou sentar na minha cadeira. E você, Belinha? Eu também, professora Mauricéia. Eu vou sentar ali na minha cadeirinha, tá certo? Também, vou pegar meu material. Tchau, pessoal. Até Tchau, daqui a pouco. gente. Tchau, Belinha. Beijo. Boa aula, hein? Obrigada. Atentos, preste atenção. Então, gente, olha só, a nossa aula está começando, né? Juninho, Belinha, estavam muito animados aí para iniciar. E eu espero que vocês também estejam bastante animados para iniciar o nosso semestre, né? Estamos entrando no segundo semestre do ano e terminando aí o mês de julho, tá? E aí hoje é o nosso primeiro dia de aula do segundo semestre e a gente já começa assim, nessa animação. Vocês estão vendo aí Juninho, Belinha, animados para começar a aula. E eu espero que vocês estejam também, tá certo? Então vamos iniciar, né, com os nossos recadinhos de sempre, que vocês já conhecem, sabem que as aulas estão aí, começam às 7h30 da manhã, na TV Nova, canal 22.3, e que, se vocês não estão assistindo pela TV, estão assistindo pelo aplicativo, a essa altura do ano já devem todos estar aí com o aplicativo do Educa Recife, não é? Assistindo a aula pelo aplicativo e interagindo conosco, tá certo? E também, se não estiver pelo aplicativo, pode assistir pelo YouTube.
Se por acaso alguém ainda não baixou o aplicativo, aproveita o QR Code que está aparecendo na tela e baixa o aplicativo aí para o teu smartphone, para o smartphone de alguém da família que possa te ajudar, ou para o tablet, e vocês estão aí à disposição. Usem o aplicativo, assistam a aula pelo aplicativo e aproveitem para interagir conosco, porque a gente estava com saudade de vocês, gente. Sabem também que as aulas estão lá no nosso canal do YouTube. Aproveitem, passem lá, vejam e revejam as aulas e dê aquele like que a gente gosta. Então é isso aí, estamos de volta, vamos começar a nossa aula com a nossa alegria de sempre. O nosso tema é narrativas em primeira e terceira pessoa, aula de língua portuguesa, tá? Para iniciarmos, vamos chamar hoje conosco no chat a professora Sinara. Tudo bem, professora Sinara? Professora Mauricéia, tudo bem? Eu estava com tanta saudade de vocês, dos nossos estudantes aqui. Olha, já estão tudo dando um bom dia para todo mundo que está aí nos assistindo. Sejam bem-vindos às nossas aulas, participem bastante, comentem bastante, tirem suas dúvidas, que a gente está aqui para isso hoje, tá certo? É isso aí, professora Sinara. E também, vocês sabem que a gente está sempre trazendo o nosso tradutor de Libras para tornar as aulas mais acessíveis. Então, hoje, a gente está aqui com o Clisma. Seja bem-vindo, Clisma, para mais uma aula e que a gente possa tornar essa aula acessível e levar para muito mais pessoas que possam compreender e participar aí conosco desse momento, dessa aula, tá certo? Então, a gente já começou aqui, olha, nesse clima. Vocês estão sentindo falta de alguém? Será que estão sentindo, professora Sinara? Com certeza, já perguntaram aqui no chat várias vezes, viu, professora Mauricéia? Quem está faltando, professora Sinara? Ah, eu acho que está faltando um galinho. Ele veio hoje? Será que ele veio? Acho que ele não veio. Não Será veio. que ele tá... Olha ele ali, ó. Tô vendo ele ali, ó. Ah, ele veio sim. E os estudantes já estão perguntando aqui, cadê Carijó? Cadê Carijó? Mas acho que ele está tímido. Ele só apareceu. Ele só apareceu, ele não cantou, né? Mas Tá a bom. gente tem aula todinha para ele cantar, professora Mauricéia. Não se preocupe não, que daqui a pouco ele começa. Tá bom, Carijó, tá certo. Então tá bom, olha só. O Carijó já está aqui, já está presente e queremos cumprimentar também, claro, como sempre, a nossa produção, que está aqui conosco, sempre nos ajudando e tornando essa aula mais dinâmica, mais divertida e mais legal para todos vocês. Então, gente, ó, acabou o recesso, começou a aula, chega, vamos começar o nosso trabalho de hoje e eu tenho certeza que todos vocês já estão aí ansiosíssimos para começar. Nosso tema é narrativa em primeira e terceira pessoa e nós iremos hoje trabalhar este tema, narrativa em primeira e terceira pessoa. O que será que a gente vai estudar, hein, com esse tema? Nós vamos começar trabalhando, como sempre, leitura e compreensão textual. E vamos também lembrar um pouquinho desse gênero textual e-mail. Vocês lembram dele? A gente trabalhou um pouquinho desse gênero. E aí, vamos falar sobre o que é uma narrativa, já que o tema da aula é narrativa em primeira e terceira pessoa. Nós vamos ver o que é uma narrativa e vamos falar um pouquinho sobre uma pessoa bem interessante na narrativa, que é o narrador. Sem ele, a narrativa não existe, não é verdade? Então, narrativa e narrador. Vamos falar um pouquinho sobre eles e também sobre essa pessoa do verbo. Quem é essa primeira pessoa? Quem é essa terceira pessoa? É isso que nós vamos falar. Tá certo, gente? Então, vamos aí iniciar a nossa aula e a gente vai começar sempre com aquele nosso momento leitura. Não é que a gente faz com vocês aí essa leitura e aí a gente vai compreendendo o nosso conteúdo, tá? Eu não trouxe livros hoje exatamente, eu trouxe uma revisão de um ponto que a gente já trabalhou. Vocês lembram de um encontro que eu mostrei para vocês aqui que aconteceu com dois personagens, né? Dois personagens bem conhecidos de vocês, que são esses que estão aí na tela. Vocês estão vendo quem? Chapeuzinho Vermelho, que encontrou com o Saci Pererê. E os dois têm uma coisa em comum,
que eram os chapéus. E foi isso que fez com que os dois se encontrassem. Chamou a atenção da Chapeuzinho, que mora lá na França, e do Saci. Ela mandou uma correspondência para o Saci. E que forma ela usou para se corresponder com o Saci? Vocês lembram disso? Ela enviou um e-mail, né? Ela enviou um e-mail para ele, tá? Então, olha, Chapeuzinho Vermelho e o Saci, eles são dois personagens de gorros vermelhinhos. E eles também estão na era da internet, mesmo morando no meio da floresta. E eles começam a se corresponder virtualmente através de e-mail. Essa história é contada neste livro aí. Vocês já leram esse livro? Eu indiquei, hein? Na árvore de livro. Eu indiquei este livro aí. Já li sim com a sua indicação. Pois é, você lembra, né, professora Sinara, que eu indiquei. E tem uma aluna aqui que a Ana estava dizendo que estava na aula passada esse livro, e realmente estava mesmo, não foi? Sim, quando a gente falou do gênero textual e-mail. E aí, por isso que eu disse a vocês que eu estava, ó, revendo esse encontro. Revendo e aproveitando para dizer o seguinte, a professora Sinara leu o livro. E você, leu também? Porque se você não leu, ó, é uma oportunidade de acessar a árvore de livro e fazer a leitura, porque este livro é muito interessante. Não é verdade, professora? Maravilhoso, eu gostei bastante, porque ele conseguiu unir duas histórias que eu adoro. Que quer dizer, na realidade, duas histórias não, dois personagens que eu adoro, que é a Chapeuzinho Vermelho e o Saci. Isto mesmo. Então, veja bem, mas o que a gente vai falar hoje é sobre narrativa. E o que será que tem a ver o livro O Encontro do Chapeuzinho com o Saci? Vocês lembram que eles trocavam e-mails, né? Vocês lembram? O e-mail, ele é um gênero textual que serve para a gente se corresponder. Pode ser com pessoas próximas ou pode ser com pessoas mais distantes, usando a linguagem formal, vamos dizer assim. E o e-mail, ele, de certa maneira, ele substitui a carta pessoal. A gente falou sobre isso, que hoje em dia poucas pessoas escrevem carta pessoal, porque existem outras formas de se comunicar mais rápidas. E o e-mail é uma delas. Porque a gente, ó, envia o e-mail, não vai demorar esse tempo todinho, e no instante você abre lá seu e-mail, já pode responder. Lembrando também que para a gente enviar um e-mail, a gente precisa ter uma conta, né, na internet, uma conta de e-mail, e a gente precisa estar conectado com a internet. Também foi comentado isso quando a gente falou sobre gênero textual e-mail. E aí, nesse e-mail, que foi um dos e-mails que a Chapeuzinho enviou para o Saci, tá certo? Ela falou o seguinte para ele, presta bem atenção aí, vamos ler, acompanha comigo essa leitura. Ela falou o seguinte para ele: prezado senhor Saci Pererê, soube de sua existência na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, que gosto de frequentar. Lá encontrei livros do escritor brasileiro Monteiro Lobato e do folclorista Câmara Cascudo. O que mais chamou minha atenção foi que nós dois usamos na cabeça a mesma cor, gorros vermelhos. Eu até já esqueci meu nome, pois todos me chamam de Chapeuzinho Vermelhinho. Teria imenso prazer em me corresponder com o senhor, com meus respeitos, Chapeuzinho Vermelho. Então, esse foi o primeiro e-mail que Chapeuzinho trocou com o Saci. Ela enviou para ele porque ela encontrou as referências dele lá na biblioteca que ela frequentava. Então, quando ela leu os livros de Monteiro Lobato e do Câmara Cascudo, ela achou interessante essa coincidência do Saci e dela usarem as mesmas cores nos chapéus. E por isso, ela começou a se corresponder com ele. E o que é que chama atenção aí nesse e-mail? Vamos observá-lo? A gente percebe que a primeira coisa que aparece ali é o e-mail da Chapeuzinho, né? chapeuzinho@forete.com.fr. E aí, nesse e-mail, a gente está vendo que precisa de um nome, né? Um nome para o e-mail. Aí, a gente coloca esse arroba para mostrar que é uma correspondência virtual. E depois o domínio, que no caso dela é forete.com.fr. E esse FR é o país que ela está enviando, que no caso é a França, tá? Enfim, Chapeuzinho mandou esse e-mail. E aí, será que o Saci respondeu? Sim, o Saci também respondeu ao e-mail dela. E agora a gente vai ler um dos e-mails que ele mandou para ela, tá certo? Presta bem atenção, uma das respostas que o Saci mandou para a Chapeuzinho. Olha só, sacipererê@floresta.com.br.
Querida Chapeuzinho, Dona Benta lê uma história muito engraçada do Marcel Aimé, escritor francês famoso por aqui. Um lobo quer entrar na casa de umas meninas e diz para elas que agora ele é bonzinho, não faz mal a ninguém. Mas quando elas falam de você, ele lambe os bigodes. Então, elas ficam meio desconfiadas da conversa dele. Acontece que as meninas deixam o lobo entrar na casa e, claro, ele acaba devorando as duas. A sorte é que o pai delas chegou na horinha e tirou suas filhas da barriga dele. Webcam, você sabe usar? Até breve, Saci. Então, nessa resposta aí, o Saci, ele fala sobre algumas coisas que já vem conversando com a Chapeuzinho, e aí ele faz referência também à história dela, né? Só que contada de uma outra forma, porque exatamente a história é contada da maneira dependendo do ponto de vista de quem está contando. Então, esse é um dos assuntos de nossa aula hoje, é a narração. Observe que tanto no e-mail da Chapeuzinho, quanto no e-mail do Saci, eles estão falando, eles estão contando o que aconteceu, eles estão contando um fato ou uma história. No caso do Saci, ele contou uma história. E isso é uma narração. E aí, importante para a narração é justamente a história. É isso que está sendo contado, né? É uma narração. Alguém vai contando uma história. E esse alguém, quem é? Quem será que conta a história? Esse alguém é o narrador, né? O narrador, ele conta a história de acordo com o ponto de vista dele, tá certo? E aí, esse ponto de vista vai depender de quem e de como. E pode aparecer na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Ou seja, o narrador, ele pode ser contando uma história que ele participa ou falando de alguém. E aí a gente vai relembrar os nossos dois e-mails que a gente falou, no e-mail da Chapeuzinho e no e-mail do Saci. Quem será ali que estava contando? Quem estava falando de si próprio e quem estava falando dos outros? Será que vocês podem identificar nessas duas histórias? Quem conta a história, né? Quem será que conta a história? Quando a gente está contando história, aparece um personagem muito importante, que eu já falei para vocês. Quem será? Quem será que conta essa história? É o narrador, né? O narrador, ele é quem vai contar essa história. E aí, olha, ele vai contar dependendo do ponto de vista. Ele pode falar dele ou ele pode falar de outra pessoa, tá certo? Se ele fala dele, ele está falando da primeira pessoa. E se ele está falando de alguém, ele vai falar na terceira pessoa. Isso significa que o narrador pode estar dentro da história ou fora da história, tá certo? Ele pode estar dentro ou fora da narrativa. Quando ele está dentro da narrativa, a gente diz que o narrador está na primeira pessoa, tá? Ele vai falar aí, olha, sempre na primeira pessoa do discurso, que seria eu ou nós. Eu fiz isso, nós fizemos aquilo. Veja que ele está se referindo a ele ou uma história em que ele está junto com outra pessoa, tá? Quando ele fala eu, é no singular, e quando ele fala nós, é no plural. E ele vai contar a história do ponto de vista dele. Por quê? Porque o narrador está participando dessa história, tá? E aí, a gente vê isso muito bem no e-mail da Chapeuzinho. Porque no e-mail da Chapeuzinho, ela está falando sempre que ela estava na biblioteca, que ela queria conhecer o Saci. E aí ela disse, eu até já esqueci do meu nome. Eu, olha só, a pessoa do discurso aí que está sempre complementando o verbo, né? Eu falei, eu pensei, eu já esqueci, tá? Então, no caso aí, essa narrativa da Chapeuzinho, ela está na primeira pessoa. E aí, quem era o narrador? Era a Chapeuzinho. Primeira pessoa, porque ela estava falando dela, tá certo? Ela estava falando dela e aí ela é o narrador da história, mas também participa, tá? E quando o narrador está fora da narrativa, quando ele está fora da história, quando ele está falando de alguém, então esse narrador, ele está na terceira pessoa, tá? E aí, o narrador na terceira pessoa,
ele geralmente vai usar verbos como ele, ela, que é no singular ou no plural. Eles, elas. Mas está sempre falando de alguém, tá certo? Está falando de outra pessoa. Ele não vai estar no texto. Geralmente, ele não vai estar no texto. Então, a gente pode dizer que esse narrador, ele está na terceira pessoa. E a gente vê isso também claramente no e-mail do Chapeuzinho para do Saci para Chapeuzinho, quando ele fala de outras pessoas. Ele fala da Dona Benta, ele fala das meninas que fazem parte da história do escritor francês, mas ele conta essa história, ele não está lá, tá certo? Então ele vai usar verbos como eles, como a Dona Benta, ela, mas, verbos não, pronomes, pessoas, né? Vocês sabem que a gente, quando está falando de pessoas, a gente fala dos pronomes, que também já foi tema das nossas aulas e que será, mais adiante, a gente retoma bem a esse assunto, tá? E aí, olha, o Saci é o narrador e ele está na terceira pessoa. Ele está contando uma história sobre alguém, ele não está falando dele, certo? Narrador, terceira pessoa, ok? Professora Sinara, me diga uma coisa. Os nossos alunos que estão aí, como é que eles estão caladinhos? Eles estão comentando? Eles estão retornando do recesso, né, professora Mauricéia? E eu acho que eles estão esquecidos que o chat aqui é para eles falarem bastante. Agora, a Ana tá de parabéns hoje, viu? Ela tá, ó, conversando tudo aqui, que você pergunta, ela já vai respondendo. E ela falou também, sim, que o Saci tá contando aí a história que você falou, né, através da carta que ele está comentando as histórias, mas ela está aqui, ó, falando muito, respondendo tudo. Agora os nossos outros estudantes também podem fazer como a Ana e também falar, perguntar se tiver alguma dúvida e o diálogo está aqui aberto, liberado, professora Mauricéia. É isso aí, que bom. Mas, Ana, que bom que você está participando e mostrando que está compreendendo bem o assunto. E aos outros que estão aí assistindo pela TV ou assistindo pelo YouTube, eu espero que também estejam compreendendo. Lembrando que no YouTube você também pode fazer comentários lá. E se tiver dúvida a respeito de alguma coisa, coloca também, porque a gente está sempre, né, passando por lá para ver os comentários de vocês. Então, participem também pelo YouTube. Se ainda não assinaram o canal do Educas, assine e vamos assistir as aulas também por lá, porque lá é bem interessante a ferramenta que você pode voltar quantas vezes você quiser, tá certo? Mas eu espero que todos estejam compreendendo o que eu estou falando hoje, que é narrativa da primeira e terceira pessoa. Vamos lá, vamos continuar, porque eu vou falar agora um pouquinho sobre esse personagem tão importante, que é o narrador. Ele pode estar na primeira, na terceira pessoa. Se estiver na primeira, participa da história. Se estiver na terceira, está contando a história de alguém. Geralmente é assim, tá? E aí, olha só. O narrador, ele é o mediador. Ele é o mediador da história. Ele está assim, vai mediar o que está acontecendo. Por quê? Porque, como eu já falei no início da aula, ele vai falar a história sob o ponto de vista dele. Então, se eu estou contando a história da Chapeuzinho, vocês sabem, porque também já comentei aqui, que existem alguns escritores que mudam as versões da história, contam de outro jeito. Por quê? Porque mudou o ponto de vista. Também, se a gente fosse ler aqui a história do Chapeuzinho Vermelho, contada pelo Lobo, que também eu já fiz algumas referências a isso, a gente vai ver que a história é totalmente diferente. Por quê? Porque depende do ponto de vista de quem está contando. O narrador, ele conta a história de acordo com o seu ponto de vista. Por exemplo, a gente quando vai contar uma história a alguém, vamos fazer aí uma referência. Quando você vai contar alguma história para a sua professora, você conta de acordo com o seu ponto de vista, né? Seja falando de você, primeira pessoa, ou de alguém, terceira pessoa. Mas se for a outra pessoa a quem você se referiu, que for contar a história, ela vai contar de acordo, claro, com o ponto de vista dela. E isso, assim, é muito normal, tá certo? Então, o que fica bem claro é que o narrador, ele media a história para o leitor e ele conta de acordo com o seu ponto de vista.
E esse ponto de vista é que vai mostrar para o leitor se o narrador está dentro da história ou se ele está fora, tá certo? Se ele está dentro, geralmente vai aparecer aquelas pessoas, né? Aqueles pronomes, que é o eu e o nós, tá certo? Que esse narrador, ele é um personagem da história, se tiver na primeira pessoa, e ele pode emitir opiniões. Tá? Ele pode colocar lá julgamentos, opiniões, participar ativamente desta narrativa, desta história. Mas, se ele for um narrador na terceira pessoa, se ele só estiver contando a história para alguém, aí ele vai usar na história dele os pronomes ele, ela, eles, elas, e vai ser um observador. Ele pode apenas observar. E ele pode ser um narrador onisciente. Veja que eu deixei aí na tela essa palavra onisciente, ela destacada. Por que será que eu destaquei a palavra onisciente? É uma palavra que a gente escuta sempre? É uma palavra que faz parte do nosso cotidiano, onisciente? Professora Sinara, a senhora escuta bastante essa palavra onisciente? Não escuto muito essa palavra onisciente não, professora Mauriceia. E eu acho que os nossos estudantes também aqui não conhecem não, porque eles não falaram nada até agora. Eles estão, assim, né, acho que estão aprendendo uma palavra nova, professora Mauriceia. Pois é. E se a gente fosse onisciente, a gente saberia o que eles estão pensando. Não é verdade? É verdade. Pois é, gente. Onisciente é justamente isso, é saber, não é, o que o outro está pensando, o que o outro está fazendo. Então, veja só, nem sempre a gente sabe o que o outro está pensando. Por exemplo, eu não sei o que vocês estão pensando agora. Por quê? Porque eu não sou onisciente, eu não consigo entrar aí na cabeça de vocês e saber o que está acontecendo com as outras pessoas o tempo todo. Mas quem é onisciente sabe. Então, o onisciente é justamente isso, é saber o que está acontecendo com o outro em tempo real até seu pensamento. E o personagem, o narrador, ele pode fazer isso com os personagens, porque aí ele vai narrando até o pensamento dos personagens da história. Quando acontece isso, é porque o narrador, ele está na terceira pessoa e ele é um narrador onisciente, tá certo? Não é só observador. Ele observa e ele está, assim, sempre observando e percebendo o que o outro faz. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido bem a aula de hoje, o que a gente falou sobre os narradores e os personagens. E eu queria trazer para vocês, além do livro que eu já indiquei, a lembrança. Eu quero relembrar algumas coisas, professora Sinara. Porque nós passamos o primeiro semestre, o tempo todo, falando sobre leitura, árvore de livro, dicas de livro. Verdade, professora Mauriceia. Falamos bastante. E antes de sair para o recesso, a gente falou para eles assim, gente, aproveite o recesso, brinca, mas leia também. E aí, eu queria ir lançar um desafio, não só para a Ana, mas para todos os outros que estão participando. Será que vocês leram alguma coisa neste recesso? Vocês aproveitaram o recesso para fazer uma leitura? Vocês aproveitaram o recesso para entrar na árvore, acessar? Por quê? O que eu falei? Olha, gente, a árvore de livro tem bastante livros. E a professora Mauriceia está sempre fazendo referência, sempre trazendo dicas. E, inclusive, eu até falei, professora Sinara, que eles poderiam indicar livro para a gente, não é? Indicar isso livro mesmo. Será que eles leram? E, olha, professora Mauriceia, eu li uma coisa no meu recesso que eu amo, é quadrinho. Aproveitei e li bastante os quadrinhos que eu tinha lá em casa. Comprei uns outros e li muito, que eu gosto bastante. Agora, nossos estudantes aqui, eu tô olhando aqui, ó, nem a Ana, nem o Caio falou nada que leram não, hein? Vocês leram alguma coisa? Conta aqui pra gente falar, aqui que vocês leram também, porque ler é muito bom, gente, eu adoro ler. Isso mesmo. Então, olha, como proposta de atividade de retorno às aulas, a proposta é essa. Entrem na árvore
e leiam. Leiam o livro do Encontro da Chapeuzinho aí com o Saci, ou leiam outros livros. É importante, é interessante. Não só da árvore, mas também outros livros na biblioteca da escola, livros que tenham na casa de vocês. Leiam, ler é muito bom e eu sempre faço esse chamado para a leitura, tá? Olha só, gente, a nossa aula está chegando ao fim, né? Nossa aula de hoje. Que peninha! Pois é, está chegando ao final. E eu queria agradecer a professora Sinara, né? Muito obrigada, Sinara, Obrigada, hoje. professora Mauricéia, também. Foi um prazer estar aqui. Um beijo para os nossos estudantes. E como dissemos no começo da aula, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas às nossas aulas. Isso. E eu queria dizer para vocês que sentiram falta da professora Márcia, que ela hoje está um pouquinho dodói, tá certo? Então eu queria aí verdade. enviar melhoras para a professora Márcia, que hoje não está conosco, e por isso aqui está comigo no chat, no primeiro horário que vocês estão acostumados a encontrar a professora Márcia, a professora Sinara. Agradecer a Cleiton, agradecer a nossa produção, a vocês que assistiram a nossa aula e dizer a vocês, gente, que foi um imenso prazer estar aqui de volta e eu espero vocês na nossa próxima aula.